O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado sete demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o caminho. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos neste último dia, ou melhor, o último dia será amanhã, mas estamos no sábado da 8ª de Páscoa, e o Evangelho de hoje é como que uma compilação das aparições de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, falando das aparições que aconteceram anteriormente. Refere-se aqui a aparição de Jesus a Maria Madalena, refere-se aqui à aparição de Jesus aos discípulos de Emaús, e por fim, refere-se, fala de Jesus aparecendo aos 11 discípulos. Então, as aparições de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, apenas para que nós vejamos o quê? Que os apóstolos, eles não eram pessoas crédulas no sentido negativo da palavra, isto é, que eles acreditavam em qualquer coisa. Vejam que eles até muito pelo contrário, eles eram incrédulos e duros de coração, eles resistiram em acreditar, não obstante as várias aparições de nosso Senhor. Então não é que a ressurreição tenha sido uma invenção dos apóstolos, mas muito pelo contrário, o Senhor apareceu para várias pessoas, e isso foi dando cada vez mais certeza aos apóstolos, quando por fim Jesus até mesmo aos apóstolos aparece. Pois bem, e diz então que nesta aparição de nosso Senhor, Jesus os repreende e disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Então existe, meus santos, um mandato de nosso Senhor para todos nós, que nós devemos propagar a nossa fé, a fé católica, a fé em Jesus Cristo ressuscitado e a fé em tudo aquilo mais que disso advém, né? Então nós precisamos, nós como católicos, aqueles que precisam se confessar, aqui do meu lado esquerdo tem uma fila. Então podem se dirigir para o canto da porta e perguntar quem é o último da fila para se confessar. Pois bem, então nós temos este mandato de propagar a fé. E nós precisamos de uma santa coragem que nos tire do nosso comodismo. Por quê? Porque, meus santos, infelizmente, nós somos pecadores e preguiçosos. Então a nossa tendência é, no máximo, crer
e guardar para si a fé. Enquanto nosso Senhor diz, ide pelo mundo, isto é, nós precisamos evangelizar, nós precisamos falar de Jesus e da igreja de Jesus, nós precisamos falar da doutrina de Jesus, dos ensinamentos de Jesus para os nossos amigos, para aqueles com quem nós convivemos, para os nossos vizinhos. É a boa nova e nós não podemos guardá-la para nós. Na primeira leitura de hoje, que é uma continuação imediata da primeira leitura de ontem, diz aqui que Pedro e João foram presos, porque eles tinham curado aquele mendigo que ficava à porta formosa do templo. E diz aqui que, versículo, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados, vendo a segurança com que Pedro e João falavam, e reconheceram que eles eram discípulos de Jesus, e no entanto viam de pé junto a eles o homem que tinha sido curado, e eles não estavam dispostos a aceitar. Pedro e João foram presos, eles tentaram dissuadir os apóstolos de pregar o nome de Jesus. Disseram que se eles pregassem o nome de Jesus, eles seriam presos e eles iriam sofrer. Vocês podem imaginar, ora, eles tinham acabado de ver o que tinha acontecido com nosso Senhor, o horror que havia acontecido a nosso Senhor. E no entanto, a atitude dos apóstolos agora, vamos aqui fixar os olhos apenas em Pedro. A atitude de Pedro é de coragem. Isto é, aquele Pedro covarde, aquele Pedro que tremeu até diante de uma pergunta da serva do sumo sacerdote, ele agora, diante dos sacerdotes, dos anciãos e dos escribas, ele agora está cheio do Espírito Santo. E ele diz, versículo 19, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 19. Eles disseram, julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus, que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Foram ameaçados, mas não adiantou de nada, porque eles disseram, nós não vamos nos calar a respeito de tudo o que vimos e ouvimos. Meus irmãos, esta coragem precisa estar presente em todos nós. Nós precisamos, na nossa oração, pedir a Deus que ponha esta coragem nos nossos corações, porque muitas vezes nós temos vergonha de pregar o Evangelho. Nós temos vergonha do que é que vão pensar de mim se eu me apresentar por demais religioso. Eles vão ter vergonha, eles vão me criticar, porque eu sou muito de igreja, e aí eu não prego o Evangelho. Eu não obedeço ao nosso Senhor que diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então eu gostaria de pegar apenas um ponto que é central da fé católica e que é algo tão atual, e pedir que vocês anunciem esta verdade, que vocês preguem esta verdade. E aí vocês podem perguntar, padre, e qual é então este ponto crucial, fundamental, que o Senhor quer que nós propaguemos, que nós levemos à frente, que nós digamos isso aos nossos familiares, vizinhos e amigos? Meus irmãos, nós temos que propagar cada vez mais que a missa, a Santa Missa presencial, é uma realidade infinitamente superior a qualquer transmissão por vias tecnológicas. Não é
meus santos, nunca foi ensinamento católico, isto é, de que uma missa transmitida, ela tenha o mesmo valor. Eu não tenho termos humanos para expressar, não há comparação. Ora, nos nossos relacionamentos, isto é uma verdade. Por exemplo, vocês sabem que eu sou natural de Maceió, Alagoas. Imagine se eu dissesse aos meus pais que eu não vou mais me encontrar com eles. Eu não vou mais viajar, porque imagine, ir para o aeroporto, arrumar mala, desarrumar mala, é uma chatice, pelo menos eu acho uma chatice do tamanho do mundo, arrumar mala, desarrumar mala, enfrentar aeroporto, crê em Deus Pai. Então, olha, vamos fazer uma videoconferência, e todos os dias nós vamos nos encontrar por videoconferência. Não é nem de longe a mesma coisa. Por quê? Porque o meu pai, a minha mãe, são pessoas e nós precisamos nos encontrar. Ora, o santo sacrifício é o quê? Vou usar aqui termos, porque, repito, a linguagem humana não consegue expressar essa realidade. O santo sacrifício é a presentificação, vou criar uma palavra, um neologismo, é a presentificação do sacrifício de nosso Senhor. Então, quando nós vamos à missa, nós vamos participar do santo sacrifício, nós vamos nos encontrar com alguém. Nós não vamos para a missa para ouvir uma palavra simplesmente, para ouvir um ensinamento simplesmente, porque se é para ouvir um ensinamento, é verdade que há uma diferença de você ouvir cara a cara e você ouvir por uma transmissão, mas dá conta para ouvir um ensinamento. Mas eu vou para me encontrar com uma pessoa viva, uma pessoa real. Não é coisa imaginar, esta é a fé católica. Nós vamos nos encontrar com Jesus na Eucaristia, físico, real, palpável, de modo que não é a mesma coisa. Mas padre, você pode dizer, o senhor dizendo isso, aqueles que acompanham pelas redes sociais, o senhor aumenta a nossa tristeza, porque eu estou vendo que o que eu estou recebendo é infinitamente menos do que aquilo que eu poderia receber presencialmente. E eu respondo, meu santinho, minha santinha, mas esta é a verdade católica. Eu não posso consolar você com uma mentira. Eu não posso, para consolar as pessoas que infelizmente não estão tendo missa, eu não posso, para consolá-las, mentir e dizer, não é a mesma coisa, que seria equivalente a um doente que procura um médico, e o médico, para consolar aquele paciente, diz, não, você está bem, quando na verdade, ele está mal. Então, esta é a fé católica, de modo que, se você tem a possibilidade de ir à missa, não fique em casa, pelo amor de Deus. Vá para a igreja, vá para a missa, com todas as medidas de segurança que nós precisamos ter. Mas o que é que está acontecendo? Pessoas que poderiam ir à missa e não estão indo. Eu conversava com uma pessoa, eu não quero dizer de onde, mas assim, de uma outra diocese. E essa pessoa dizia, as igrejas estão abertas, mas as pessoas não voltaram. Elas dizem que, não, mas é tão bom participar da missa online. Quer dizer, não, isso é mau. Esse seu sentimento é mau, porque você já se acostumou então com isso. De modo que, quando, por exemplo, a pandemia passar, muitos vão continuar participando
online. Não, isso é mal. Se existe a possibilidade de você ir à igreja, vá à igreja, porque não é a mesma coisa. Mas padre, mas e as pessoas que antigamente participavam, as pessoas idosas, doentes? Sim, porque eram doentes. Então é claro, se elas não tinham condições, Deus completa. Deus é misericordioso para completar aquilo que, devido a uma fragilidade particular de uma pessoa, ela não pode. Mas se você prefere participar em casa, porque é mais cômodo, porque você está no seu sofá, porque você está na sua casa, porque você não precisa nem se arrumar, você percebe que não é mais um ambiente sagrado, é um ambiente cotidiano, é um ambiente vulgar até, isto é, do meu dia a dia. Então nós precisamos voltar para a nossa realidade. E aqui, percebe, eu não estou me referindo ainda às pessoas que necessitam de comungar. Eu estou falando simplesmente do vir à missa. Então imagine, uma pessoa que diz assim: mas eu não vou comungar. Então é a mesma coisa de eu participar da missa em casa e de eu participar da missa na igreja? Não é a mesma coisa. Mesmo para você que não vai comungar. Porque você que vai à igreja e está ali numa proximidade física do santo sacrifício, você está perto de uma pessoa. Eu não estou perto do Silvio Santos quando eu assisto a um programa do Silvio Santos. Eu não estou perto do padre Marcelo Rossi quando ele está em um programa. Mas quando eu estou na igreja, eu estou perto de Jesus sacramentado. E se Jesus não quisesse que nós fôssemos próximos a Ele, Ele não teria instituído o Santíssimo Sacramento. Se só fosse suficiente simplesmente a presença espiritual dele, Ele não teria instituído o Santíssimo Sacramento. Então aqui eu estou falando, até agora, para as pessoas que vêm à missa, mesmo para aquelas que não vão comungar. Não façam isso, porque isso vai destruindo a sua fé e a fé de outras pessoas. Não faça isso, porque é uma tentação diabólica, porque vai fazendo com que você cada vez mais, aí nós vamos dar o segundo passo, vai fazendo com que você cada vez mais esteja distante dos sacramentos. Isto é, você cria uma fé totalmente diferente da fé católica, achando que este contato é suficiente, e você vai se afastando da possibilidade de receber os sacramentos, porque é óbvio que ninguém pode comungar pela televisão. Então agora vou me referir explicitamente, diretamente para aqueles que comungam. Ninguém come pela televisão. Ninguém come pela internet. Se eu assistir a um programa de culinária pela televisão, aquilo não me alimenta. Então eu preciso ir à igreja para poder receber Jesus. Então que o mundo, que os chefes do mundo, que os juízes do mundo não saibam em que consiste a fé católica, paciência. Mas que nós católicos nos esqueçamos desta indispensabilidade, desta realidade indispensável. Eu necessito de estar presente. Por quê? Porque eu vou me encontrar com uma pessoa, que é Jesus, no santíssimo sacramento, no santo sacrifício do altar, e eu necessito estar presente para recebê-lo na Eucaristia, porque pela televisão eu não posso comungar. Meus santos, aqui, por exemplo, na nossa paróquia, existem pessoas que não voltaram para a igreja. Vocês podem conhecer pessoas. Existem pessoas da nossa paróquia, e olhe que graças a Deus, as pessoas voltaram, mas da nossa paróquia. Por quê? Para salvaguardar uma saúde física. Como, primeiro, que as nossas igrejas oferecessem um perigo real
de contaminação. Que uma possibilidade, só de você estar vivo e no planeta Terra, existe a possibilidade. Mas de dizer que as nossas igrejas oferecem um perigo real de contaminação, não oferecem. E mesmo se oferecessem, o que nós diríamos aos nossos irmãos primeiros cristãos, que para ir à missa, eles colocavam os bens, a liberdade e a vida em risco. Que os primeiros cristãos, quando eles eram pegos em missas, celebrando a Santa Missa, o Santo Sacrifício, eles perdiam os bens, às vezes eram presos, e quando reincindiam naquele crime de participar da Santa Missa, de adorar Jesus Cristo sacramentado, eles eram mortos. Ora, se os nossos irmãos, se os primeiros cristãos tinham esta fé, o que foi que aconteceu conosco, que nós achamos que tanto faz como tanto fez? Mas repito, as nossas igrejas não oferecem um perigo, mas se oferecessem, que Deus me desse então a fé suficiente para mesmo assim eu ir à igreja. Porque, meus santos, e olhe que muito mais, mas a mesma possibilidade de contágio nós iremos encontrar nos supermercados. E as pessoas não vão dizer, não, eu não vou me contaminar não vou ao supermercado não. Você vai comprar comida, porque você sabe que o seu corpo necessita de ser alimentado. E como é que você não vai à igreja? É porque você esqueceu de que a sua alma necessita de ser alimentada. Meus irmãos, peçamos a Jesus que nos conceda esta fé e a coragem para anunciar esta fé. Diz aqui, ide pelo mundo, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E diz que Pedro, com toda a coragem, disse, nós não podemos deixar de pregar a respeito daquilo que vimos e ouvimos. Isto que foi verdade para os apóstolos, é também verdade para nós. Que Nossa Senhora, neste sábado da 8ª de Páscoa, ela alcance de junto do seu Filho uma porção do Espírito Santo, que nos reacenda a fé e que nos conceda uma coragem cheia de amor por nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.